Olá, sejam todos muito bem-vindos! Nesta nova etapa, iremos estudar alguns capítulos dos livros Vinha de Luz e Pão Nosso. Capítulos aleatórios, onde nós iremos poder estudar e aprender juntos, e é claro, com a colaboração e a orientação dos amigos espirituais. Hoje nós iremos estudar a mensagem Não Confundas, do livro Vinha de Luz, onde através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, o seu mentor espiritual, vem nos lembrar alguns ensinamentos deixados e vividos por Jesus. Na carta em que Paulo escreveu para os Romanos, capítulo 10, versículo 11, iremos encontrar o seguinte: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. E Emmanuel, ele vem nos explicar que em todos os círculos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, há fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensinamento de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. E o que Emmanuel quis dizer aqui? Que todo aquele que crer em Jesus não será confundido. Mas onde nós estamos depositando a nossa crença? Muitos de nós vamos buscar o Cristo, o alimento para a nossa alma, na igreja, no culto, no centro espírita. E quando nós fazemos isso, muitas vezes podemos nos decepcionarmos. Chegando na igreja, podemos nos decepcionarmos com o que o padre disse. Um exemplo, só um exemplo. Eu não gostei do que o padre falou. E então o que nós fazemos? Vamos lá então para o templo. Chegando lá, podemos não concordar com o que o pastor disse. E aí nos desiludimos. E o que nós fazemos? Agora então vamos lá para o centro espírita. Chegando lá, o médium não resolveu minhas necessidades, não curou a minha dor. O palestrante nem foi tão bom assim. E aí nos decepcionamos, nos desiludimos. Vocês perceberam que estamos buscando Cristo na religião e nas pessoas? Pois bem, precisamos buscar Cristo dentro de nós. Precisamos buscar o que Ele ensinou e viveu dentro de nós. Jesus é ter paciência, é ser caridoso, é perdoar.
ter confiança acima de tudo em Deus. Esse sim é Jesus. O restante é religião. E Jesus não tinha religião. Ele ensinou o amor, a caridade, a necessidade do perdão. Nós nos unimos às religiões com o objetivo de nos tornarmos pessoas mais fortes. A religião é um grupo onde nós oramos unidos para que a gente se fortaleça e atraia para junto de nós, para próximo, aquela espiritualidade que comunga com o mesmo objetivo. E é isso que nós devemos fazer quando buscamos determinados grupos religiosos, nos fortalecermos em oração. Precisamos entender que os homens, quando eu falo homens, eu estou me referindo a homens e mulheres, é claro, não é? Então nós precisamos entender que os homens são criaturas humanas, passíveis de erro, ou seja, eles podem errar. Assim como nós, são cheios de problemas para resolver. Então o padre, o pastor, o médium, eles podem errar. Por isso que não podemos depositar a nossa crença, a nossa fé em um deles. Eles podem até ter lido todos os livros da Escritura, do Novo Testamento, o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, mas são seres humanos, passíveis de erro, e podem acabar nos confundindo. O problema é que muitos não entendem isso e acabam se decepcionando, acabam confundindo as coisas. Olha, eu não vou à igreja por causa do padre, eu não vou ao culto por causa do pastor, no centro espírita por causa do presidente espírita ou do médium. É claro que muitas vezes, ao longo do tempo, nós vamos adquirindo determinada preferência por um deles, mas não podemos buscar Jesus na pessoa de um deles. Eles estão lá, nesta vida, fazendo esta função que é muito importante, sem sombra de dúvidas, que é a função de nos orientar dentro das leis de Deus. Mas são pessoas, por isso que algumas vezes nos decepcionamos. Olha, gente, algumas pessoas buscam confundir a fé do outro para ter credibilidade, para trazer uma novidade, para fazer uma confusão. E Jesus é muito simples. Ele é para aquelas almas que já estão cansadas de sofrer. Jesus não tem nada de difícil. Portanto, devemos buscar e centralizar a nossa fé, buscar o alimento para a nossa alma em Jesus, o Cristo. Jesus é nosso amigo incondicional. É aquele que não pede nenhuma condição para segui-lo, a não ser a de cumprir com as leis de Deus. Determinada vez, uma pessoa foi até a cidade de Chico Xavier procurar por ele. Ela estava passando por algum problema. Chegando lá, ela o procurou na casa, no serviço, no centro espírita e nada de encontrá-lo. Até que essa pessoa, já cansada de tanto procurar, resolveu ir embora. Mas antes ela deixou um bilhete. E esse bilhete dizia que, por não tê-lo encontrado, ela tinha perdido a fé em Jesus e que a responsabilidade disso era toda dele. Vejam vocês, essa pessoa depositou a sua fé em Chico Xavier e nós devemos depositar a nossa fé em Jesus. Reconhecemos sim o seu trabalho, claro, um trabalho maravilhoso, assim como reconhecemos o trabalho de vários outros que se dedicaram e se dedicam ao estudo da doutrina espírita, bem como reconhecemos o trabalho de muitos padres e pastores, trabalhos maravilhosos que iremos encontrar por aí. Mas a rocha é Jesus. Mateus, no capítulo 7 do seu evangelho, disse que o mestre ensinou assim:
Todo aquele que escuta a minha palavra e as pratica se assemelha a um homem prudente que construiu sua casa sobre uma rocha. Veio a chuva, soprou o vento, desceu o rio e a casa não caiu. Já aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Veio o vento, a chuva, as águas do rio e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus é a rocha, ele é perfeito. Por isso que quando eu for buscar a minha fé, eu vou buscar Jesus. É claro que eu vou procurar um lugar, um ambiente que me traga paz, onde eu possa fazer a minha oração para Deus, o nosso Criador, claro que sim. Mas o objetivo da religião é ser um meio de nos tornarmos pessoas melhores através dos ensinamentos deixados pelo Mestre. Então, não confundam as coisas. Busque Jesus naquilo que ele ensinou e viveu. Jesus está no amor, na caridade, no perdão. Encontramos Jesus quando respeitamos o próximo, quando respeitamos pai e mãe, quando somos fraternos. Encontramos Jesus quando nos tornamos homens de bem, trabalhadores, honestos. Quando afastamos de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, encontramos Jesus. Jesus está no Evangelho. Contei com a ajuda de Maristela Santos para o estudo de hoje. Fiquem com Deus e coragem. Tchau!